Gravação iniciada. Bom dia a todos. Dia 22 de janeiro, 9 horas. Estamos iniciando a nossa aula síncrona 12. Continuando no terceiro bimestre. E o terceiro bimestre vão ter duas provas, a P5 e a P6. A P5 é sobre módulo e a P6 é sobre potenciação e função exponencial. Da parte de módulo, nós tivemos a aula de terça-feira passada, a aula síncrona 11, onde eu falei do conceito de módulo, o que é módulo, né? Com bastante calma, com bastante atenção. Na quarta-feira, eu postei um vídeo sobre equação modular. Na prova de vocês, que eu postei hoje no Teams, eu coloquei duas equações exponenciais. Desculpa, duas equações modulares. Então, esse vídeo que eu acabei de lançar, eu acho que vai ser a fonte principal de aprendizado da resolução de equações. A gente vai poder falar dessas equações nas aulas nos CAs, né? O primeiro CA já está marcado para segunda-feira. Laiane, podemos marcar para 2 horas da tarde, Laiane? Na segunda-feira? Pode sim, professor. Pronto, então já fica marcado para segunda-feira, 2 da tarde, o nosso primeiro CA desse bimestre, né? Primeiro CA, mas é o CA, acho que número 6, se eu não estiver enganado, ou 5, agora eu estou em dúvida. Acumulando desde o início, né, do módulo 3. E a prova são 6 questões, são 2 de equação, são 3 de função. Função a gente viu na aula de hoje. Então, atenção que a aula de hoje é bem importante, né? São 3 questões, metade da prova é do assunto que eu vou ensinar hoje. E uma questão é sobre inequação modular. Eu devo postar um vídeo sobre inequação modular ainda hoje. Vai ser hoje porque eu tenho certeza que esse vídeo já foi gravado lá para a turma de ADM de Info. Eu vou postar ele. Se eu achar que ele está com algumas imperfeições, de repente eu até gravo outro e mando outro amanhã, tá? Eu vou melhorar esse vídeo, talvez, se eu achar que tem imperfeições. Mas, de antemão, já vou postar hoje o vídeo de inequações. Então, recapitulando, a prova tem 6 questões, a P5, são 3 de função, que a gente vai ver hoje, 2 de equação, um vídeo que eu já postei, e uma de inequação, um vídeo que eu posto hoje. Na aula, no CA de segunda-feira, é fundamental que vocês já tenham visto esses vídeos, é fundamental que vocês já tenham tentado fazer, e aí a aula fica muito boa porque vocês terão dúvidas. E quando a gente tem dúvida, a gente está criando o caminho para aprender. A gente só aprende quando tem dúvida. Matemática é uma disciplina que exige esforço, dedicação, né? Não é simples, não é fácil aprender. Então, o primeiro passo se passa pela pessoa dizer, não sei, não estou sabendo, mas pelo menos já sei o que não sei. O primeiro passo para aprender é dizer isso, já sei o que eu não sei. E aí você vai aprender certamente se você continuar focado e interessado em aprender o que você não sabe. Pronto, aí falei da nossa, né, da nossa dinâmica, né? Na aula de terça-feira que vem, a gente já começa um novo assunto. A gente vai revisar as propriedades de potenciação. Então, quem quiser já ir estudando também dessa outra parte, que já vai ser a matéria da P6. A P6 eu vou postar daqui a uma semana, né? Exatamente na próxima sexta-feira. Bem, espero ter comentado sobre a dinâmica dessa P5, né? A questão da divisão das questões. E eu pensei para a aula de hoje a gente falar realmente de função. Lembrando do seguinte, eu já postei ontem uma aula de função. Então, por um acaso, quem já assistiu o vídeo que eu postei ontem, a aula de hoje vai ser muito fácil. Acho que vai entender com facilidade a aula de hoje.
Quem não fez pode fazer isso depois, não tem problema, e vai talvez aprender aqui nessa aula de agora. Mas eu vou gravar ainda outra aula sobre função, hein? E uma das questões da prova, pessoal, a segunda questão, ela envolve algo que eu não falei no vídeo de função. Então, das 3 questões de função, o vídeo que eu já fiz cobre 2 das 3. A terceira questão, eu vou gravar um vídeo estourando até amanhã, resolvendo equações modulares mais complicadas. A questão 2 é uma questão modular mais trabalhosa, cujo método de resolução eu vou explicar nesse vídeo, tá bom? Pronto, acho que eu falei o que eu precisava falar, né? Então, ainda vem 2 vídeos que eu vou postar a respeito da P5. Um de inequação, que já está pronto, e outro de função. Esse não, esse eu ainda tenho que gravar, mas eu gravo, eu acho, até amanhã. Bem, feitos os meus comentários, eu gostaria de abrir para perguntas, esclarecimentos, críticas, sugestões e etc. Alguém gostaria de falar? E o silêncio impera. Os CAs vão ser segunda e que dia? Segunda e quinta. Tá, Vitor? A princípio no mesmo horário, 2 da tarde, tanto na segunda quanto na quinta. Pode ver algum ajuste em função de impossibilidade minha ou pedido de mudança de vocês, tá bom? Mas a princípio às 2 horas. Ok, Vitor, então tá legal. Vitor e Natanael dessa turma, não sei se tem mais gente, se eu esqueci, desculpa, estão assistindo às aulas do Projeto Olímpico. O que é que vocês estão achando dessas aulas, pessoal? Vitor e Natanael, estão boas ou estão ruins? Pode escrever ou pode falar pelo microfone, um dos dois. Vitor escreveu muito boas. E Natanael, vai escrever ou vai falar? É o que, professor? Porque eu tava resolvendo assim com minha mãe. Eu perguntei sobre as aulas do Projeto Olímpico. O que é que vocês estão achando? Quem assistiu? No caso, você e Vitor. É muito bom demais, você aprende muita coisa. É muito bom, até técnica assim de resolver questão, tá? A aula de Félix ontem foi muito boa, né? Homem demais, aprender até o que é PA. Ainda não foi um tema da aula, né? Mas acabou abordando, né? Esbarrando nesse tema. A próxima aula vai ser dada por Didi, no dia 29. E a outra aula que eu acho, a outra quinta-feira, que eu acho que é dia 5, se eu não estiver enganado, de fevereiro, eu vou dar uma aula justamente motivada por esse nosso assunto atual. Eu vou resolver várias equações modulares pelo método geométrico, tá? Então, a inspiração realmente foi esse assunto atual entre a gente, que eu andei vendo que dá para fazer, inclusive, as equações modulares mais difíceis pelo método geométrico. Na verdade, eu só sabia fazer as fáceis. E agora, nesse processo, eu acabei me dando conta que dá para resolver também as equações mais difíceis pelo método geométrico. É um método que você vê, que você visualiza. Então, eu acho um método mais concreto, tá? Quem quiser assistir, quem quiser aprender, vá na aula do Projeto Olímpico. Ela acontece todas as quintas-feiras, das 4h30 às 6h30. E somos 3 professores diferentes dando aula. Eu, professor Félix e professor Edivan, tá? Todos 3 professores, né, muito envolvidos com essa questão de Olimpíada, né, de melhoria aí da qualidade da matemática que a gente faz. Mais algum comentário, pessoal? Nenhumzinho? Então, vamos começar a nossa aula. Lembrando que o que eu vou falar lá na aula de hoje já tem um vídeo pronto, né? E é legal até vocês compararem depois das 2 aulas, né? Que deve ter coisas na aula de agora. Vou compartilhar, tá? Com vocês o quadro.
vai ter coisas na aula de agora que vocês não têm lá na outra e também vice-versa, tá? Temos as duas coisas. Deixa eu botar aqui. Pronto. Vocês estão vendo o quadro, pessoal? Sim. Beleza. Bem, se a gente já aprendeu o que é módulo, agora a gente tem condição de explicar, de abordar esse assunto aqui, função modular. Função, tá faltando o cedilha. Pronto. Então, o que eu vou fazer hoje vão ser vários exemplos de gráficos, tá? Então, o nosso primeiro exemplo é o exemplo mais simples de todos. Vai ser uma função real, que leva reais nos reais, e a lei da função é essa daqui, y igual a módulo de x. Então, lá vamos nós fazer o gráfico dessa função. Tá para cá, vai ser melhor. Pronto. Temos aqui um plano cartesiano. Temos aqui, né, o nosso domínio real. Temos aqui o nosso contradomínio real também. E temos aqui a nossa lei, a nossa função, y igual ao módulo de x. E agora o que eu quero fazer eu quero fazer o gráfico, né, dessa função. Ou seja, eu quero fazer a representação gráfica, a representação geométrica dessa função. Pessoal, como é que eu faço o gráfico de qualquer função? Vamos lá? Preciso de vocês. Como é que eu faço o gráfico de qualquer função, gente? Eu faço o gráfico de qualquer função, atribuindo valores ao domínio. E após atribuir valores ao domínio, calcular a imagem correspondente desse domínio. O domínio é formado pelos reais. Então, a princípio, eu posso atribuir qualquer número real. Por exemplo, alguém poderia sugerir um valor? Um número real para começar? Gente, vamos lá? 1. 1. Pronto, alguém sugeriu o 1. Então, o 1 aqui. Se eu substituir o 1 aqui, o 1 vai mandar para quem? Em outras palavras, quanto é o módulo de 1? 1. 1. Achamos o primeiro ponto. Vizinho do 1 está o 2, por exemplo. Módulo de 2, 2. Fácil, né? A imagem está igual ao domínio nessa lei. E 3, por exemplo. Quanto é que dá o módulo de 3? 3. 3. Se eu marcar esses 3 pontos que eu marquei até agora, no plano cartesiano, posso fazer isso? Não posso? Marcando aqui os 3. O 1 manda para o 1. O 2 manda para o 2. E o 3 manda para o 3. Então, nós temos
3 pontos. Esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. E os pontos parecem alinhados. Eu estou certo ou estou errado? Ou seja, Certo. parece que tem uma reta que passa pelos 3. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Vou atribuir mais um valor agora. 3, 2, 1. O vizinho do 1 é inteiro, o vizinho é o 0. Módulo de 0. 0. 0. Pessoal, o alinhamento permanece, ó. Opa, eu fiz aqui mal feito. Deixa eu apagar aqui. Ficou meio fora. Pronto. Os pontos permanecem alinhados. Até agora, se eu parasse aqui e unisse os pontos, já que eu posso unir uma vez que eles são reais, eu pensaria que isso se trata de uma reta. O gráfico, então, da função modular seria igual ao gráfico da função de primeiro grau. E se botar Também, o ponto de x sendo menos 1? agora, exatamente. Vamos ter novidade agora aqui. Se eu botar o menos 1, quanto é que vale o módulo de menos 1, pessoal? 1. Vale 1. Ou seja, a distância do menos 1 até o 0 vale 1. Ao marcar esse ponto, vamos colocar as divisões aqui, ó. Esse deve ser o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Tem muita gente ainda fazendo gráfico. Atenção, hein? Ó, aí marca aqui, por exemplo, né, o 3 e marca aqui o 6. Gente, isso tá errado, porque do 0 até o 3 tem que ter a mesma distância do 3 até o 6. Né? Tem gente não respeitando a proporcionalidade ainda na hora de fazer um gráfico. E vai errar o gráfico se fizer isso, tá? Então, estou avisando para não cometer esse erro nos próximos gráficos que fizer. Deixa eu apagar isso aqui, que esses números ficaram meio próximos aqui. 3, 2 e 1. Pronto. Então, marcando esse ponto, menos 1 mandando para o 1. Olha ele aqui. Epa! Acabou o alinhamento. Não existe mais uma única reta que passe por esses 5 pontos. Mas, se eu continuar a marcar valores aqui, em sequência aqui dos números inteiros, o menos 2, por exemplo, e o menos 3, módulo de menos 2 vai dar 2. E o módulo de 3 vai dar, de menos 3 vai dar 3. Ao marcar esses 2 novos pontos, esse e esse aqui, eu percebo que esses 2 novos pontos estão alinhados com alguns dos que eu já marquei. Ou seja, pessoal, como é que é o gráfico, então, de uma função modular? Alguém tem um palpite? Se eu unir esses pontos agora, esses 7 pontos, o que é que vai dar? Vai dar uma parábola, professor? Não, porque a gente viu que isso aqui está alinhado. Um V. Isso aqui está alinhado. Se está alinhado, tem uma reta aqui e tem outra reta aqui. Então, vai dar uma reta para cá e uma reta aqui para a esquerda. Até lembra um pouco uma parábola, mas não é parábola. Vocês concordam comigo, pessoal? Que não é parábola? Não é isso? Ou não? Sim. Até lembra o fato de ter um trecho crescente, um trecho decrescente, mas não é parábola. A parábola não é formada por retas. E a função modular, essa daqui, y igual ao módulo de x, é formado por uma reta. Que objeto a gente chamaria aqui? Parece com que esse formato aqui dessa curva? Um V. Um V. Então, uma letra V. Exatamente. Então, o gráfico de uma função modular, sim, e ele cresce infinitamente aqui para a direita
ele cresce infinitamente aqui para a esquerda. Agora, cuidado, que se você prolongar essa reta para cá, ó, vai estar errado. Essa reta não prossegue para cá. Realmente vai dar uma letra V. Porque nenhum valor da imagem dessa função aí vai dar negativo, né? Nenhum valor vai dar negativo. Pessoal, vocês entenderam esse gráfico? Sim? Sim. Vamos agora falar da classificação. Como é que a gente classificaria essa função quanto àqueles nossos 4 critérios? Que são eles: crescimento, sinal, paridade e contradomínio. E aí, pessoal, em relação ao crescimento, o que ela é? NDA. NDA. Por quê? Ela possui tanto Esse trecho pedaço crescente. aqui, esse pedaço aqui todo é crescente, né? E esse pedaço aqui todo é decrescente. Então, tem que ser NDA. Em relação ao sinal, NDA. NDA. Por quê? Porque ela Possui é um trecho positivo e nulo. Exatamente. Se eu quisesse tornar essa função positiva, o que é que eu poderia fazer aí? Eu poderia mudar quem aí para tornar essa função positiva? Se eu trocasse o domínio de R para qual? Não nulos. Exatamente. Ou seja, se eu botasse o que aqui? Um asterisco. Na hora que eu botasse um asterisco aqui, eu tiraria o zero. Então, essa bolinha aqui passaria a ser uma bolinha, o quê? Aberta, né? Entendido? E aí, esse ponto não faria mais parte da função. E como esse ponto não faria mais parte da função, eu poderia classificá-la como sendo positiva aqui. Então, veja que é só por um miserável de um ponto, hein? Ela tem infinitos pontos que a imagem é positiva, mas pronto. Mas não é o nosso caso, vamos deixar do jeito que estava. Pronto. Beleza. Em relação à paridade. Par. Olha, você olha aqui, o 1 e o -1. Simétricos mandam para o mesmo cara. Você vê aqui o 2 e o -2. Simétrico manda para o mesmo cara. Você vê aqui o 3 e o -3. Simétricos e manda para o mesmo cara. Essa é a propriedade da função par. E a gente olha aqui, claramente, a gente vê que o eixo y aqui é um eixo de simetria da função. Então, a função é simétrica, né? Essa função é simétrica em relação ao eixo y, o que leva a gente a classificar ela como sendo uma função par. E em relação ao contradomínio? Para a gente finalizar. NDA. Vamos lá. A gente tem que fazer 2 testes. O teste da injetividade e o teste da sobrejetividade. No teste da injetividade, a gente tem que passar retas horizontais. E se existir pelo menos uma reta horizontal que cruza a função em mais de um ponto, ela perde a injetividade. Perdeu a injetividade, pessoal? Sim. Perdeu. Então, não passou no teste da injetividade. No teste da sobrejetividade, a gente precisa dizer quem é a imagem dessa função. Quem é a imagem dessa função, pessoal? Reais positivos. Reais positivos, Reais mas não o zero? Reais não negativos, João. Exatamente isso. Reais não negativos. Ou seja, o zero faz parte. Eu não posso falar reais positivos pelo fato do zero fazer parte. Agora eu comparo a imagem com o contradomínio. O contradomínio é dado pelo problema. Está aqui o contradomínio. E aí, eles são iguais ou diferentes?
A imagem é o quê? Diferente do contradomínio. Ao perceber que a imagem é diferente do contradomínio, eu concluo que sobra elementos sem receber. Se sobram elementos, ela passa ou não passa no teste, a sua objetividade? Não passa. Não é isso? Então, se não passa nenhuma nem outra, essa função em relação ao contradomínio, ela é NDA. Na prova agora, P6, tem uma questão que eu volto a pedir para você classificar a função em relação ao contradomínio, hein? Então, esse conteúdo é algo que eu vou retornar para ele. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse nosso primeiro gráfico, pessoal? Ou eu posso pular para o próximo? Eu posso ir para o próximo? Nenhuma pergunta? Então, vamos lá, nós, para o próximo gráfico. A próxima função que eu quero fazer o gráfico é essa daqui. Função de R em R. E a lei vai mudar um pouquinho. Y igual ao módulo de x mais 6. E o que eu quero exatamente é a mesma coisa de antes. Ou seja, fazer o gráfico. Então, vamos nós fazer o gráfico dessa função. Bem, eu pergunto a vocês, como é que eu faço o gráfico de uma função? Como, pessoal? Atribui valores ao domínio. Perfeito. Alguém poderia sugerir um valor para eu atribuir? 0. 0. 0 vai mandar para quem, pessoal? Se eu botar 0 aqui, quanto é que vai dar essa conta aqui? 6. Dá 6. Beleza. Então, marcamos o nosso primeiro ponto. 0 manda para o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está marcado o primeiro ponto. Próximo. Próximo, pessoal. Dois. Se eu botar o 2 aqui, o 2 vai mandar para quem? 8. Beleza. 1, 2 no domínio. Imagem 6, 7, 8. Ó, chegou no meu limite aqui. Então, quem der novos candidatos que passe do 8, eu vou ter que rejeitar, porque eu não quero refazer o nosso gráfico, tá bom? Ou a gente não tem muito mais espaço. Pronto, tá aí o segundo ponto. Próximo ponto. Menos 6. Menos 6. Opa, comecei a gostar. Menos 6. Vai mandar para quem? 0. 0. Perfeito. Acabamos de achar uma raiz, não foi? Sem a intenção, ou não sei se quem sugeriu tinha essa intenção, acabou de descobrir a raiz. Quem é ela? É o menos 6. Menos 6 manda para o 0. E com isso nós temos os 3 pontos. Estão alinhados, pessoal? O que é que vocês acham? Sim. Estão alinhados. Próximo. Um. Então, vou gerar aqui, apagar aqui só para gerar o espaço, para ficar de forma crescente, né? 1 manda para quem, pessoal? 7. 7, beleza. 1 manda para o 7.
né? As contas são tranquilas de fazer, né? 1 manda para o 7. 7 está aqui, 1 está aqui, mais ou menos. Tá muito bom não, mas beleza. Tá aqui. E agora? Até agora não apareceu a letra V ainda. Apareceu ou não? -8. Opa! Comecei a gostar agora desse ponto aí. -8. -8, vai mandar para quem? Quanto é que dá -8 mais 6? Gente, -8 mais 6? -2. -2. E o módulo de -2 dá quanto? 2. 2. Então, temos um ponto agora, -8, mandando para o -2. -8, mandando... 2, professor. Oi? O senhor disse que era mandando para o -2. Ah, obrigado. Falei errado. Estava marcando certo, mas falei errado. Obrigado pela correção. Pronto. Agora esse ponto está alinhado com os demais? Sim ou não? Não, tá começando a formar o V. Está começando a formar o V. Para formar o V, era bom pegar um ponto por aqui, não é isso? E um ponto mais por aqui, né? Para ficar claro esse V? Então, sugira um ponto por aqui, mais ou menos, agora. -10. -2. Bom candidato. -2. E -2, manda para quem? Para o 4. Beleza. O -2 manda para o 4. Então, vamos lá. -2 mandando para o 4. E conforme esperávamos, ó, o alinhamento permanece. Ó, o V, né? Fica bem claro que o V está passando... O V está passando... esse ponto está alinhado com esses 3 e com esse daqui, ó, né? Então, nós temos agora 5 pontos alinhados. O V fica... Essa reta fica bem clara agora aqui. E um ponto agora aqui à esquerda, pessoal. -10. Boa. Não, Gostei. -10. Aí fica com 6. Oi? Se colocar -12, aí fica com 6. Fica melhor, não? Tanto faz. Eu acho que todos os dois... Tanto faz. Pode ser os dois. Vamos lá. -10 e -12. O -10, manda para quem? 4. O -10 vai mandar para o 4, exatamente. E o -12 vai mandar para o 6, né? Marcando as divisões. 7, 9, -10, -11, -12. Então, o -10, ele manda para o 4. Aqui. E o -12 manda para o 6. Então, novamente, pessoal, posso unir agora? Já está suficiente? O que é que vocês acham? Sim, né? Podia atribuir um ponto aqui, por exemplo, -4, se eu quisesse, para ficar mais bem preenchido. -4 mandaria aqui para o 2. Ó. -4 está aqui. Mandaria aqui para o 2. E a gente percebe que fecha, né, o alinhamento mais ou menos, né? Então, ou seja, eu tenho uma reta que passa por esses 6 pontos e tenho outra reta que passa por esses 4 pontos. Acabamos de fazer o nosso segundo gráfico, né? Beleza. Agora, no primeiro, não sei se perceberam, a gente tinha feito 7 pontos. Nesse agora, a gente fez quantos pontos?
3, 6, 9 pontos. Rapaz, se toda função precisar fazer 9 pontos, eu estou lascado, né? Não precisa fazer isso tudo. Tem como fazer com menos pontos. E agora eu pergunto para vocês, como é que eu posso fazer com menos pontos? Sem precisar fazer esses 9 pontos. Pessoal, esse pontinho daqui parece ser especial, não? Assim como no exemplo passado, ó, esse pontinho aqui também merecia atenção, né? Que pontinho é esse aqui? Alguém sugere um nome para ele? Vértice. Perfeito. O mesmo nome que eu usei lá na parábola. Porque o que é que tem em comum esse vértice? É o ponto mais baixo da função, né? É um ponto de mínimo da função. Então, aqui, voltando para o nosso exemplo atual, esse cara vai ser chamado também de vértice. Então, se você descobrir quem é o vértice, pessoal, e você marcar um ponto à direita e um ponto à esquerda, você não já tem as duas retas, não, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Então, eu acho que dá para fazer o gráfico dessa função com apenas 3 pontos. Então, é isso que a gente vai fazer agora no próximo exemplo. Antes de ir para o próximo exemplo, na classificação, em relação aos 4 critérios, só um deles mudou. Alguém sabe dizer qual foi o critério que mudou? Paridade. Exatamente. Em relação à paridade, essa função agora ela é o quê? NDA. Ela passou a ser NDA. Por quê? Porque números simétricos, por exemplo, 2 e menos 2, estão não mandam mais para imagens iguais. Estão mandando para imagens diferentes. Quando a função é par, manda para imagens iguais. Quando a função é ímpar, manda para imagens simétricas. Como não aconteceu nenhuma coisa nem outra, ela é NDA. Em relação aos demais critérios, ela continua a ser NDA. Em relação a todos os outros 3 critérios. Pronto. Vamos agora fazer um próximo exemplo. Opa. Vamos agora fazer um próximo exemplo, onde a gente vai fazer o gráfico com menos pontos e, consequentemente, tendo menos trabalho. A função vai ser essa daqui. Eu vou ficar sempre trabalhando com função real, viu, pessoal? Para que a gente consiga ver de forma completa. Está aqui o nosso plano cartesiano. E eu pergunto a vocês, para eu fazer apenas 3 pontos, eu preciso achar, o vértice. Alguém saberia dizer como é que eu acho o vértice de uma função modular desse tipo aí? Nenhuma ideia? Alguém sabe quem é o vértice? 4. Exatamente, o vértice é 4. Como é que você descobriu que o vértice é 4? 4 menos 4 dá 0. Exatamente. Então, é esse o caminho. Você vai pegar quem está dentro do módulo, que no caso é o x menos 4, e você vai igualar a 0. Ao fazer isso, você descobre que é o número 4 que manda para o 0. Pessoal, esse cara é o vértice. Professor, eu sempre vou poder fazer isso? Sim, sempre. Toda vez que você tiver uma função modular, aí depois eu vou comentar, de primeiro grau, nota que isso aqui é uma função de primeiro grau, aqui dentro do módulo. Toda vez que você tiver uma função, né, dentro do módulo de primeiro grau, o vértice sempre vai ser achado assim. Sempre.
Bem, então, marca o vértice. Marco o vértice, marquei aqui. E agora pego um ponto à direita e um ponto à esquerda. De preferência com a mesma distância do 4. Alguém sugere aí valores? Que sejam equidistantes do 4? 2 valores. X igual a 0. X igual a 0 e o outro? Equidistante. 8, né? Concorda? Né? Sim. Para ficar na mesma distância. O 0 vai mandar para quem? Se eu botar o 0 aqui, vai mandar para quem? 4. Vai mandar para o 4. E o 8 vai mandar para quem? 4. Também. Foi por isso que eu escolhi essa história de equidistante, tá? 4, 5, 6, 7. Deixa eu marcar aqui o 8. E deixa eu marcar as 4 divisões aqui no Y. Pronto. Então, 8 manda para o 4. E o 0 manda para o 4. Pessoal, tá todo mundo vendo já a letra V? Sim ou não? Sim. Posso unir, então? Sim. Pode. Agora, se você quiser ter certeza que está certo mesmo e quiser atribuir mais, não, nada impede de você botar aqui o 2, você botar aqui, por exemplo, o 6. Nenhum problema. Você vai ver que realmente tá. Vai formar um V aqui, ó. Então, o 6 vai mandar para um ponto mais ou menos aqui e o 2 vai mandar para um ponto mais ou menos aqui, ó. Quanto é que vai dar? 2 manda para quem? 2, né? E o 6 também vai mandar para o 2. Então, unindo aqui, 2 manda para o 2 e 6 manda para o 2. E comprova o alinhamento dos pontos. Ó. Ou seja, tem uma reta aqui e tem uma reta aqui. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Foi mais rápido? Concorda que foi mais rápido ou não? Foi. Foi. Sim. Vamos para outro agora. O que é que mudou em relação às leis anteriores que eu dei? Hein, pessoal? O que é que mudou? Então, vamos lá. Quem é o vértice? 5. O vértice é 5, é? Menos 5. Vocês estão dizendo, eu vou acreditar. Módulo de 5. Módulo de 5. 5. 5 menos 5. 0. 0. Achei o primeiro ponto. 5 manda para o 0. O que eu acabo de achar é uma raiz. Mas Menos será que 5 essa também. raiz é o vértice? Marquei. Será que essa raiz é o vértice? Qual foi a dica que eu dei para achar o vértice no problema passado? Vou voltar para lá. Ó. Qual foi a dica que eu dei aqui para achar o vértice nesse exemplo?
Essa dica está de azul, pessoal. A dica está aqui de azul, ó. Substituir o y pelo zero. Eu substituí o y pelo zero. Ou seja, eu quero descobrir... não. Até tá certo você fala o que você está falando aqui, mas a dica não tem essa ideia, não. A dica tem outra ideia. Eu peguei quem está dentro do módulo e igualei a zero. Foi isso, não? Vou escrever aqui em português. Eu igualei a expressão que estava dentro do módulo a expressão que está dentro do módulo, eu igualei a quanto? Igualei a zero. Então, a dica permanece, pessoal. Como é que eu vou achar o vértice? X é igual a zero. Exatamente. Eu pego quem está dentro do módulo, que é o x, igual a zero. Então, quem é o vértice, pessoal? Qual é a abscissa do vértice? Zero. E não 5, como foi dito. Zero, manda para quem? Zero, pessoal. Manda para quem? Se eu botar o zero aqui. Módulo de zero. Zero. Zero menos 5. Menos 5. Menos 5. Então, acabamos de achar esse ponto. Que eu vou marcar agora. E eu afirmo, sem medo de ser feliz, que esse cara é o vértice. E agora, o que é que eu preciso para conseguir visualizar, então, o nosso V? Se eu peguei aqui o vértice, se eu peguei um ponto com a abscissa à direita, se eu peguei o vértice, se eu peguei um cara à direita, tá faltando o quê agora? Um cara à esquerda, né? Para formar o V, né? Não é isso, não? Então, quem seria um cara à esquerda do zero? Eu posso atribuir? Menos 5. O menos 5. E o menos 5, manda para quem? Quanto é essa conta aqui? Módulo de menos 5, menos 5. 0. Zero. Então, eu acabo de descobrir a segunda raiz. Ó. O menos 5 manda para o zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Gente, todo mundo vendo agora a cara do V, sim ou não? Se você não está satisfeito com esses 3 pontos, se você acha muito pouco, marca mais. Nenhum problema. Mas eu garanto que aqui o V já pode ser feito. Se aqui é o vértice, tem uma reta do vértice para a direita e tem uma reta do vértice para a esquerda. Supondo que o que eu estou fazendo aqui é uma reta, né? Sejam generosos comigo e imaginem que o que eu acabei de fazer foi uma reta, tá? Pronto, tá aí a letra B. Vocês perceberam que ela voltou a ser uma função par, pessoal? Sim ou não? É ou não é verdade? Sim. Ela voltou a ter simetria em relação ao eixo Y. Agora, a imagem mudou. A imagem, tanto do primeiro exemplo, atenção, hein? Espera aí. A imagem, tanto desse... Opa, passou demais. Aqui, a imagem, tanto desse primeiro exemplo. Aqui já está feito. Olha a imagem aqui. A imagem foi os reais positivos. No segundo exemplo, eu não escrevi a imagem, mas vou escrever agora. A imagem também é formada pelos reais não negativos. Eu falei positivos, mas o correto é falar não negativos, porque inclui o zero. Mesma imagem do primeiro.
E agora, nesse exemplo que eu acabo de fazer? Espera aí, esse aqui foi... Tá, esse foi o segundo. Ah, não, eu já dei 3 exemplos, desculpa. Nesse terceiro exemplo, a imagem, já tem 3 exemplos. Eu estava achando que estava com um exemplo a menos. Ó. Nesse exemplo aqui, a imagem também é formada pelos reais não negativos. Agora, finalmente, nesse quarto exemplo, esse que eu acabei de fazer, então chegamos ao nosso quarto exemplo. Quem é a imagem, pessoal? Quem é a imagem, pessoal? Esses pontos, esses infinitos pontos que nós temos aqui, tem que imagens? Esse ponto tem essa imagem, esse ponto tem essa, esse ponto aqui tem essa. Quem é a imagem, pessoal? Menos 5 é mais infinito? Exatamente. Exatamente. A imagem é o intervalo. Vocês têm que aprender a usar essa palavrinha. Essa palavrinha é importante, né? O intervalo que vai do menos 5 ao mais infinito. Incluindo o menos 5 e sem incluir o infinito. Então, vejam que o número fora do módulo mudou a imagem. Eu estou certo ou estou errado? Veja que nos 3 primeiros exemplos, ó, as 3 primeiras vezes, aqui ó, não tinha número. Aqui não tinha número fora do módulo, ó, não tinha. No terceiro não tinha. No segundo, ó, não tinha também número fora aqui do módulo, ó. E no primeiro também não tinha. O primeiro foi mais fácil, ó. Também não tinha número fora do módulo aqui. Esse quarto exemplo que eu acabei de dar foi o primeiro que apareceu número fora do módulo. Que foi, no caso, o número 5. Quer dizer, o número menos 5 fez o quê com o gráfico, então? O que é que esse menos 5 fez? Em relação àquele gráfico nosso original, aquele módulo de x, que foi o primeiro da aula de hoje. Que foi esse daqui. Em relação a essa função, o que aconteceu da função verde para a função azul? Ele diminuiu 5 unidades de acordo com o eixo Y. Exatamente isso. Esse menos 5 provocou uma descida de 5 unidades. Aproveitando essa pergunta, então, a gente vai adivinhar agora, com muito mais rapidez, qual é o gráfico dessa função agora. Como é que vai ser o gráfico dessa função? E aí, pessoal, como é que vai ser o gráfico dessa função? Dá para adivinhar? Vai ser par essa função? O que é que vocês acham? Vai ser par. Vai ser par. Quem é o vértice? 3. 3. Não, estão cometendo erro Zero. de novo. Quem é o 0, vértice? 0. Você Zero. iguala quem está dentro do módulo a 0. O vértice vai ser o 0 de novo. O 0 manda para o 3. Esse cara aqui vai ser o vértice. Pronto, temos o primeiro ponto. E vamos pegar um ponto à direita e um ponto à esquerda. Pegar aqui, por exemplo, o 2 e o menos 2, pode ser? Manda para quem? Tanto o 2 quanto o menos 2. 5. 5. Exatamente. Manda ambos para o 5. Marcando esses 2 pontos.
3, 4, 5. Aqui 2 mandando para o 5. E o menos 2 mandando para o 5. Então, está aqui esse ponto. Está aqui esse ponto. Já temos o V, pessoal? Sim, né? Já. O que aconteceu com a função em relação àquela função, a primeiro exemplo da aula de hoje, que é essa daqui? Enquanto o exemplo passado, ó, a função azul desceu em relação a verde, aqui a função azul subiu em relação a verde. Por quê? Porque essa aqui subiu, opa, desculpa, porque essa aqui subiu e porque essa aqui desceu. Por causa da operação fora Porque do não módulo. existe, não. O número fora do módulo, lá, aqui, é negativo, né? E aqui o número fora do módulo é positivo. Então, o efeito em relação ao V é esse, de subir ou descer com o V. Esse é o papel. Agora, eu vou dar o exemplo mais difícil até agora. Eu acho que, se eu não estiver enganado, já é o 6º exemplo, né? Concordo que essa foi a equação mais complicada até agora, ou não? Sim. 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 O gráfico a gente já desconfia que vai dar uma letra V. Agora, onde é que vai estar o V? Em que quadrante vai estar o vértice? Essa pergunta é boa, né? Vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante? Professor, tem como você dizer qual é o primeiro? Tem. O primeiro é esse aqui. Vai Esse ficar aqui é no o primeiro. segundo. Esse aqui é o terceiro. Fica Esse no aqui é o primeiro quarto. quadrante. Vai ficar no Em primeiro que quadrante. quadrante vai estar o vértice? Primeiro. Primeiro quadrante. Errado. Errado. Terceiro? Vai estar no segundo, ficar não? Já que o vértice é né? melhor. Quem dá mais? Vai Quem estar dá no mais? segundo. Só o Terceiro, quarto não. que não vai ser votado, é? Terceiro. Pessoal, como é que você acha o vértice? Que eu já falei e vou repetir o procedimento. Como é que você acha o vértice? Igualando o que está dentro do módulo a 0. Exatamente. Então, eu vou pegar esse x mais 3 e vou igualar a 0. Tá quanto? Menos 3. Pronto. E menos 3 manda para quem? Menos Quanto vale 4. essa conta aqui, ó? Menos 3 mais 3 menos 4. Menos 4. Aqui vai dar 0, vai ficar módulo de 0. Módulo de 0 você sabe que é 0. E 0 menos 4 dá menos 4. Gente, esse ponto está em que quadrante? Terceiro. Terceiro. Então, onde é que está o vértice? Terceiro. Então, onde é que está o vértice? No terceiro quadrante. Ou seja, aqui, ó. Deixa eu botar de verde para vocês não confundirem com a função. A função eu estou pintando só de azul, né? Não confundir a linha de chamada com a função. Pronto, aqui o primeiro ponto. Esse é o vértice. Agora que eu sei o vértice, o que é que eu faço? Gente, agora que eu sei o vértice, o que é que eu faço?
Procura um ponto para cada lado. Um ponto para cada lado. Um à direita e um à esquerda, né? Um à direita e um à esquerda. Diga um cara à direita do menos 3. Gente, um cara à direita do menos 3. 0. Menos 2. Menos 2 também se veria. E um cara agora à esquerda. Menos 6. Menos 6. Menos 6. Não precisa ser necessariamente equidistante, né? Mas se for equidistante, vai dar o resultado igual. 0 vai mandar para quem, pessoal, aqui nessa função? Quanto dá essa conta? Menos 1. Isso aqui vai dar 3. Módulo de 3 é 3. 3 menos 4 dá menos 1. E o menos 6? Como a gente pegou um cara equidistante, vai dar igual, pessoal. Vai dar menos 1 também. Vamos mostrar aqui. Quanto é que dá menos 6 mais 3? Dá menos 3, não é isso? Menos 3. Módulo de menos 3. 3. 3. Então, veja que dá menos 1 sim. A vantagem de escolher números equidistantes é essa. Se o cara que eu calcular para o primeiro vai ser igual para o segundo. Tá? Uma dica aí também, hein? Que eu acabo de dar. Então, também dá menos 1 aqui, ó. Marcando esses pontos. Menos 4, menos 5, menos 6. O menos 1 está aqui. Então, 0 manda para menos 1, é esse ponto daqui. E menos 6 manda para menos 1. E temos esse ponto aqui. Apareceu V, pessoal? Sim ou não? Apareceu, né? Está aqui a letra V. Todo mundo entendeu esse gráfico, pessoal? Sim ou não? E todo mundo já sabe como achar o vértice? Então? Sim. Sim, né? Então, essa dica é boa, hein? Se eu perguntasse, pessoal, quem são as raízes dessa função? O que é que vocês me responderiam? Vocês sabem que são raízes, né? O que é que são raízes? Quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0, não. Y igual a 0. Exatamente. Quando y é igual a 0. Em outras palavras, é onde cruza que eixo? O x. Onde cruza o eixo x. Ou seja, eu estou falando aqui, pessoal, desse ponto aqui, ó, e desse. Quem são eles? Que números são esses aqui? Como é que eu descubro? Igual a y a 0. Exatamente isso. E ao igualar o y a 0, eu vou ter isso aqui. Esse menos 4 eu vou mudar de lado. Vou passar para cá, ele vai ficar positivo. Gente, qual é o nome desse objeto matemático que eu acabo de escrever aqui? Equação modular. Exatamente. Nós já temos um vídeo feito e disponível para vocês para trabalhar. Mas veja que não é difícil. Um dos métodos que eu ensino lá para resolver a equação modular é de cabeça. Gente, qual é o número que somado com 3, o módulo vai dar 4? Qual é o número que somado com 3, o módulo desse número vai dar 4? 1. Porque 1 mais 3 vai dar 4 e módulo de 4 é 4. Mas tem outro também, pessoal, além do 1. Menos 7. Oi? Menos 7. Menos 7, exatamente. Porque menos 7 mais 3 dá quanto? Dá menos 4. E módulo de menos 4 dá quanto? Dá 4.
E parece ou não parece aqui ser o 1 e aqui ser o menos 7, pessoal? Sim ou não? Sim. Né? Lembrando que esse aqui é o menos 6, ó. Então, deixa eu apagar esse aqui de baixo, para não estar aparecendo aqui que esse... Pronto. Se esse aqui é o menos 6, então esse daqui é o menos 7. Sim. E esse daqui é o 1. Então, se eu pedir para achar as raízes de uma função modular, eu vou transformar isso numa equação modular. Se você quer aprender mais métodos de resolver isso aqui, vá correndo assistir ao vídeo, tá? E lá eu dou 4 métodos diferentes para você resolver isso aqui. O primeiro método nós acabamos de usar, o método das tentativas, que é, aritmeticamente falando, tentar imaginar números que você coloca no lugar da letra e torna a sentença verdadeira. Mais um exemplo agora, hein? Vamos ver se vocês estão espertos. Não, 2 não. Vou botar aqui 3. 3x menos 9 mais 2. Vocês concordam que esse exemplo que eu acabo de dar é o exemplo algebricamente falando, numericamente falando, mais complicado? Sim ou não? Sim. Sim. E aí, como é que eu faço o gráfico disso aqui? Primeiro passo. Iguala o módulo a 0. Iguala o que está dentro do módulo a 0. Exatamente. Para achar o vértice, não é isso? Né? Com o objetivo de achar logo o vértice. Dá quanto? Dá 3. Vai dar 3. Opa. 3x igual a 9. X igual a 9 dividido por 3. Que vai dar 3. E 3 vai mandar para quem? Pro 2. Para o 2. Temos o vértice. E agora? E agora, pessoal? Se temos o vértice? Hein, gente? E agora? Atribui um valor o quê? À direita dessa abscissa, 3, e um valor à esquerda. Né? Vale frisar que isso aqui é a abscissa do vértice, é o x do vértice. Então, eu pego um cara à direita e um cara à esquerda. Um cara à direita do 3. Podia sugerir? Vocês estão me ouvindo, pessoal? 6.
6. 6 eu vou evitar colocar, porque 6 vai dar um cara muito grande, ó. 3 vezes 6 vai dar 18, aqui vai dar 9, vai dar 11. Eu não tenho como marcar o 11, então não bote tão grande, não. Bota à direita, mas não tão grande. 4, então. Pronto, perfeito. E um cara à esquerda do 3 agora? 2. 2. E como a gente pegou numa mesma distância, a imagem vai dar igual para os dois, que é uma curva simétrica. Vai dar quanto? O 4 vai mandar para quem? Seis vezes 4 dá 12. 12 menos 9 dá 3. Módulo 3 dá 3. E 3 mais 2 dá 5. Então, vou marcar aqui o 5. E acabo de ver, então, que o 4 manda para o 5. E o 2 vai mandar para quem? Adivinha? O 5. Para o 5 também. Se você tiver alguma dúvida, faça a conta. 3 vezes 2 menos 9. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 9 vai dar menos 3. Módulo de menos 3 é 3. 3 mais 2 também dá 5. Então, o 2 vai mandar para o 5 também. Pessoal, temos um V novamente ou não? O que vocês acham? Temos, né? Porque eu sei que é uma função modular. Então, vai dar uma reta para cá e outra reta para cá. Gente, esse V sofreu alguma modificação em relação aos anteriores. Alguém poderia dizer qual? Não toca o eixo X. Oi? Ele Não não toca toca o o eixo X, eu X. concordo. Então, ele não tem raiz. Concordo com você, perfeito. Outra informação, outra mudança. Ele tá mais magro. Ele está mais magro. Ele Angulação. está fazendo academia, é isso? Qual é a ideia dele? Ah, sim. Ele cruza ou não cruza o eixo Y? Ele cruza ou não cruza o eixo Y, pessoal? Cruza. Cruza. É porque eu não prolonguei o suficiente. Mas se eu prolongar, ele vai cruzar sim. Ele, claro que ele cruza. Cruza em que ponto, pessoal? É só botar 0 aqui, né? Né? 3 vezes 0, 0. 0 menos 9, menos 9. Módulo de menos 9, 9. 9 mais 2, 11. Ele vai cruzar no 11, pessoal. E faz sentido, ó. 5, 6, 7, né? 8, 9, 10. Olha lá o 11. Beleza. Agora, eu quero saber por que esse aqui, esse V, ele tá mais magro que o outro. Tá mais fechado do que o outro. Porque o valor de A é 3. Exatamente isso. A gente aprendeu que na função afim, AX mais B, o A mudava a inclinação da reta. Eu estou certo ou estou errado? Não foi isso? O coeficiente angular, não foi? Sim. Pois o coeficiente angular aqui vai ter o mesmo papel. Ó. Quanto maior for esse número, mais fechado é o V. Quanto mais próximo de 0 for esse número, mais aberto é o V. Entendido? Lembre que todos os outros, até agora que eu fiz, são Vs, todos que eu fiz até agora eram ângulos de 45 graus. Todos. Porque o coeficiente angular de todos que eu fiz até agora era 1. Ó, em todos a reta forma 45 graus, ó, todos. Vou voltar mais, ó. Vou voltar mais. Ó, todos aqui o ângulo é de 45 graus. Esse ângulo agora aqui, eu não sei dizer exatamente o valor dele, mas eu garanto que está acima de 60 graus. Ou seja, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eita, agora sumiu.
Aqui eu garanto que nessa função aqui, esse ângulo aqui está acima de 60 graus. É 60 em alguma coisa graus. Vou dar um chute, quer dizer, maior que 60 graus. Isso eu afirmo para vocês. Porque tem a ver com a tangente do ângulo, tá? A tangente do ângulo está dando 3. Né? A gente sabe que tangente de 60 graus é raiz de 3, que é 1,7. Então, é um cara maior que 60 graus. Mas eu não sei dizer o valor exato, mas nem precisa, né? Só estou citando que dá para calcular isso com exatidão. Pessoal, nós, então, agora falamos, né, das funções, resumindo tudo que a gente falou até agora, né? Essa função aqui, ó, eu chamo função modular de primeiro grau. E afirmo que todas as funções com esse formato aqui vão ter como gráfico uma letra V. Professor, o Vitor tá falando no chat aí. Vitor tá falando no chat. Deixa eu ver o que é que Vitor tá falando. Em outras palavras, é possível criar uma função modular decrescente. Decrescente, se o domínio for real, é impossível. Agora, você quer dizer um V de cabeça para baixo, é isso, Vitor? Um V de cabeça para baixo. É possível sim, ó. Se você tiver, Vitor, ó, isso aqui, ó, menos o módulo da raiz de x, por exemplo. Se você botar um menos fora do módulo, na hora que você for fazer o gráfico dessa função aqui, Vitor, o V vai dar um V de cabeça para baixo. Então, se você quer incluir nossos V's, esses V's invertidos, eu tenho que botar aqui no formato geral mais ou menos. Ó. Porque toda vez que for menos aqui, o V está de cabeça para baixo. É uma possibilidade sim, viu, Vitor? Então, legal a sua pergunta. Gostei da sua pergunta, tá? Porque pode ampliar. Mas eu garanto que todas as funções com esse formato aqui, e agora, graças à pergunta de Vitor, ampliado, né? O conjunto dessas funções, todos eles vão ter como gráfico a letra V. Ok, pessoal? Isso eu comento com mais detalhes lá no vídeo também, viu? O vídeo está mostrado também com mais detalhes, isso aí. Para a gente finalizar nossa aula, vale dizer que a gente tem funções modulares também de segundo grau, viu? Olha aqui. Essa função também existe. E agora o gráfico não vai ser mais uma letra V, não. Alguém tem alguma ideia de qual vai ser o gráfico dessa função aqui? Quem tiver visto o vídeo já sabe. Quem não viu, ainda não. Um W. Vai ser um W, exatamente isso. Vai ser um W. Então, vamos comentar como é que a gente vai chegar nesse W. Está aqui o nosso plano cartesiano. E aí eu sugiro o seguinte, ó. Faça o gráfico da função de outra função, essa daqui. Ou seja, sem o módulo. Faça o gráfico da função de segundo grau. Como é que ficaria o gráfico da função de segundo grau? Como é que eu faço o gráfico da função de segundo grau? É uma parábola, não é? Como é que eu acho os pontos especiais da parábola? As raízes, não é isso? São pontos especiais da parábola. Como é que eu acho as raízes? Igual o quê? O y a zero, né? Vira uma equação do segundo grau. E por ser incompleta, ela tem uma solução muito rapidinha. Passo 4 para cá. Qual vai ser a solução aqui? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? Mais ou menos. Quem, pessoal? Gente, mais ou menos quanto? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4, pessoal? 2. 2. Então, nós temos a raiz 2, 0 e a raiz menos 2, 0. Então, já temos aqui 2 pontos dessa função.
Esses dois. Onde cruza o eixo Y? É só fazer o zero, né? Zero manda para quem? É o valor do C, né? Zero manda para o C. E aí, por ser uma função par, esse ponto já é o vértice. Aí uma parábola côncava para cima, conforme esperávamos. Então, vou fazer uma parábola que passe por esses 3 pontos. Se eu fizer mais pontos, é óbvio que fica melhor. Mas eu vou fazer aqui esses 3 pontos. Pronto. Então, a gente sabe que o gráfico dessa função é uma parábola. Qual é a diferença dessa para essa? É que tem módulo aqui. O que é que o módulo faz, pessoal? O que é que o módulo faz com um número? Por exemplo, se eu tenho o número 5, aí eu aplico o módulo dele. O que é que acontece com o módulo de 5? Quanto vale o módulo de 5, pessoal? 5. O que acontece com o 5, então? Não acontece nada. Permanece o mesmo. Permanece o mesmo. Agora, se eu calculo o módulo de menos 6, quanto é que é o módulo de menos 6? 6. O que aconteceu com o número 6? Virou-se simétrico. Virou simétrico, ou seja, ficou positivo, não é isso? Então, o que é que o módulo faz? Vou repetir a pergunta. O que é que o módulo faz com o número? Se ele é positivo, ele permanece positivo, não faz nada. E se ele é negativo? Vira positivo. Exatamente. Essa função aqui, essa parte da função aqui, pessoal, não é a parte positiva dela? Tô certo ou tô errado? Tá certo. E essa outra parte aqui não é a parte negativa dela? Adivinha, então, o que vai acontecer com a parte preta e com a parte azul? Com a parte preta vai acontecer o quê? Permaneceu o mesmo. Nada, porque ela é positiva. E o que é que vai acontecer com a parte azul? Vira positiva. Vira positiva. E uma função que está na parte que está embaixo do eixo X, se ela virar positiva, ela vai para onde? Acima do eixo X. Exatamente. Então, por exemplo, esse cara aqui, menos 4, vai virar quem aqui em cima? Vai virar 4, né? É. Ou seja, pessoal, essa parte azul vem para cá. E aí, a função vai ser exatamente essa daqui. E isso aqui não existe na função. Eu apago só para chegar. Só pra, né, porque ela foi a minha ferramenta de apoio. Vou deixar aqui só tracejado para dizer que a gente chegou a partir dela. Não sei se percebe que aqui é uma parábola e também aqui esse pedaço também é outra parábola, pessoal. Ó. Esse W, na verdade, é a junção de duas parábolas. Uma parábola côncava para cima, essa daqui, e uma parábola côncava para baixo. Então, se vocês quiserem ter certeza do que eu estou falando, é só atribuir valores. Então, por exemplo, olhando para cá, esse cara é o menos 2 e o 2. Então, o menos 2 e o 2 mandam para quem? Que a gente já sabe. Para o 0, né? Então, esses pontos aqui permanecem. Ó. O 2 e o menos 2. Esses 2 pontos pertencem à função. Agora, se eu atribuir valores intermediários entre eles, por exemplo, o menos 1, o 0 e o 1, vai mandar para quem? O 0 vai mandar para o 4, porque vai dar 0 ao quadrado, que dá 0, 0 menos 4, módulo de menos 4, 4. E tanto menos 1 como 1, nota que essa função aqui é uma função par, mais uma vez. Vão mandar para o mesmo cara. Vai mandar para quem? 1 ao quadrado vai dar 1, ambos vão mandar para o 3. Então, marcando esses pontos. 1, 2, 3, 4. Então, 0, 4 está aqui. 1 menos 1 mandando para o 3. Estão aqui. Ou seja, eu fiz essa região aqui, não foi, pessoal? Já, ó, essa região aqui já está feita. O que é que falta agora?
Pontos aonde? A direita do 2 e a esquerda do menos 2. Sugestões. Por exemplo, 3 e menos 3. Manda para quem, pessoal? Se eu boto 3 lá, vai mandar para quem? Gente, o 3 vai mandar para quem? 3 ao quadrado. 9. 9 menos 4 vai dar? 5. 5. Então, quer dizer que o 3 e o menos 3, ambos mandam para o 5. E aí, pessoal? Tá dando o que eu esperava? Agora começou a gerar esse pedaço, não foi? Começou a gerar esse pedaço e esse agora. Ou seja, se eu unir aqui, vai dar uma parábola. Opa, foi mal aqui, peraí. Vai dar aqui esse pedaço. Oi, foi mal. Menos 1, menos 2. Pronto, tá aqui. Aqui uma parábola côncava para baixo. E aqui 2 pedaços de uma parábola. Deixa eu apagar isso aqui, que não está me ajudando. E 2 pedaços de uma parábola côncava agora para cima. Seria essa parábola aqui, ó. Que continuaria para cá, mas a gente sabe que não pode fazer. E ela permanece agora aqui. Entendido, pessoal? Como é que foi feito? Então, eu vou fazer uma afirmação muito forte agora, né? As funções modulares de segundo grau, elas normalmente têm esse formato de uma letra W, tá? Essa afirmação pode ser feita sem nenhum tipo de receio. Vou voltar a aparecer aqui, tirar a tela. Toda função de segundo grau, modular de segundo grau, vai ter como gráfico ou uma letra V, ou vai ser uma própria parábola. Eu comento isso melhor no vídeo. Então, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que eu gravei ontem. Lá nesse vídeo, eu fiz 4 exemplos de função modular de segundo grau. Enquanto aqui na aula de hoje eu só fiz um. Lá no vídeo eu fiz mais 3. Então, eu fiz um total de 4. Só que, em compensação, na aula de hoje aqui, eu fiz mais exemplos de função de primeiro grau do que no vídeo. Tá? Então, foi legal aí que acho que uma coisa compensou a outra. Então, quem fizer as duas, quem vir as duas coisas vai ficar com a formação aí legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Acho que eu respondi a pergunta de Vitor. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, pessoal? Professor, a imagem dessa última função fica como? Vamos voltar lá para ela. Deixa eu compartilhar com vocês. E aí, como é que fica a imagem dela, pessoal? Quais são os valores que recebem? Nenhuma sugestão? Ó, a gente sabe que 3 faz parte da imagem, 4 faz parte da imagem, 5 faz parte, 0 faz parte. Quem é a imagem, pessoal? Reais não negativos. Exatamente isso. Até aqui. Com bolinha fechada. Então, reais não negativos. Essa seria a resposta. E essa função seria par também, né, pessoal? Ó. Então, você vê que função modular tem uma quantidade razoável de funções modulares são pares. Então, por isso que foi interessante eu falar de paridade antes, né? Para vocês perceberem a propriedade vista muito claramente agora na função modular. Tirada a sua dúvida? Quem perguntou? Acho que foi Flávio, né? Certo. Obrigado, professor.
Por nada. Deixa eu parar de compartilhar. Quem mais gostaria de perguntar? Bem, volto a falar. Vejam o vídeo que foi postado ontem. É o vídeo de número 30, aula 30, que fala sobre função modular. Lembrando que eu vou gravar uma aula 31 com função modular, com uma nova ideia de gráfico também. Então, isso ainda vai ser postado. E é isso. Tentem fazer, a prova está à disposição. E encontro vocês agora quando, pessoal? Segunda, 2 horas, para o nosso primeiro CA. E na terça, nossa aula regular, que já começa a parte de potenciação. E na quinta-feira, voltamos a nos encontrar para uma segunda aula, um segundo CA, a respeito de módulo e função modular e equação e inequação modular. Ok, pessoal? Eu agradeço pela presença de vocês. Muito obrigado, mais uma vez, pela audiência. Estou à disposição para ajudar quem, assim, né, necessitar ou requerer. E estou aqui à disposição de vocês, tá? Vou parar a gravação nesse momento do nosso vídeo